Fala galera, professor Lincoln Ribeiro na área para começar a nossa primeira aula de Física 2, beleza? Então, primeira recomendação, pegue seu caderno, acomode-se, faça todas as anotações possíveis e venha conosco para nós iniciarmos nossa aula. Lincoln, oi! Sobre o que será a nossa aula hoje? Então, nossa primeira aula de Física 2, ela fala a respeito da termologia. Esse primeiro momento será o momento onde nós estudaremos a termologia. Lincoln, o que é a termologia? Coloquei aqui, ó. A termologia é a parte da física que estuda o calor e a temperatura. Ah, é, Lincoln? É. Então, aqui nós estudaremos o calor e nós estudaremos a temperatura. Tudo bem? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, a gente vai estudar termometria. E a termometria vai ser o estudo das escalas termométricas. Então, vamos deixar o calor aqui quietinho para a gente definir numa outra oportunidade. Nesse momento eu vou definir temperatura. Pensa comigo, em algum momento da tua vida tu estudou em um lugar que te ensinou o que era matéria. Lincoln, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se tem massa e ocupa lugar no espaço, eu chamarei de quê? De matéria. Show? Só que tudo que é matéria é constituído por milhões e milhões e milhões e milhões de moléculas. Tudo bem? Então temos matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e tudo que é matéria é constituído por moléculas. Show? Então temperatura vai ser definido como o grau ou o nível de agitação dessas moléculas. Então, Lincoln, o que é temperatura? É o grau ou o nível de agitação das moléculas. Lincoln, é. Por exemplo, se as moléculas estiverem muito agitadas, quer dizer que a temperatura está alta. Se as moléculas estiverem pouco agitadas, quer dizer que a temperatura ela está baixa. Show de bola? Então, a temperatura é o grau ou o nível de agitação das moléculas. Show de bola? Pensa comigo só. Por exemplo, quando você coloca a sua água para ferver, a água fervendo é uma temperatura alta. O vapor d'água ele sobe ou ele desce? Lincoln, o vapor d'água quente sobe, porque as moléculas estão muito agitadas por estarem em uma temperatura alta. Esse ar, as moléculas agitadas deixam o ar mais leve e o ar quente ele sobe. Lincoln, então o ar frio, como está menos agitado, elas estão mais juntinhas, o ar frio ele vai descer, não é? É. Só você pensar no vapor do gelo seco. Gelo seco, temperatura baixa. Então, as moléculas estão menos agitadas, mais juntinhas, mais pesadas, vão tender a descer. O ar quente sobe e o ar frio desce. Por isso que a gente define temperatura como o grau ou o nível de agitação das moléculas. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que não é interessante você ligar o ar-condicionado junto com o ventilador de teto. Pensa comigo, o ar-condicionado, o ideal é que ele seja instalado na parte mais alta do ambiente, correto? Show de bola, Lincoln, na parte mais alta do ambiente. Tá tranquilo. Por quê? Porque o ar que vai sair dele é frio e o ar frio ele desce. Ah, tá. Então se o ar frio desce, tu liga um ventilador de teto e o ar quente está concentrado lá em cima, o ar quente vai ser empurrado para baixo. Show de bola? Não é legal. Então o ideal é deixar o ar ligado para ele resfriar o ambiente todo de maneira uniforme, para depois nós ligarmos o quê? Para depois nós ligarmos o ventilador. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então a definição de temperatura é o grau ou nível de agitação das moléculas. Show! Nós temos algumas escalas termométricas bem conhecidas. Quais são elas? Nós temos aqui a escala Celsius, que é utilizada na maior parte do mundo. Escala aqui, ó, Celsius, graus Celsius, inclusive aqui no Brasil. Nós temos a Fahrenheit, que é usada em poucos países, como Estados Unidos, graus Fahrenheit. E nós temos a escala Kelvin, que não tem a bolinha, né? Só Kelvin. Tudo bem? Não tem a bolinha, só Kelvin. Inclusive, a escala Kelvin ela é conhecida como a escala absoluta. Lincoln, por que a escala Kelvin ela é conhecida como uma escala absoluta? A escala Kelvin ela é conhecida como escala absoluta por quê?
Porque ela não admite temperatura negativa. Como assim? Celsius admite temperatura negativa? É comum ver lugares que batem menos 10 graus Celsius, então ela admite. Fahrenheit admite temperatura negativa? Também admite. O Kelvin não. A última temperatura possível seria o 0 Kelvin, que nós damos o nome de zero absoluto. Lincoln, me explica isso de zero absoluto? Explico. Temperatura é o grau ou o nível de agitação das moléculas. Se a última temperatura possível é o 0 grau Kelvin, a molécula estaria como? Muito agitada, pouco agitada ou nada agitada? No zero absoluto, a molécula ela está basicamente parada. Ela não se mexe, ela não tem agitação. Então, o zero absoluto é quando a molécula está parada, não tem agitação. Lincoln, isso é possível? Na vida real, não. Mas aqui na teoria, se você interpretar que o zero absoluto é quando a molécula está o quê? Parada. Tudo bem? Show! Celsius, eu entendo. Por exemplo, eu falo, vamos para um lugar onde a temperatura é de 45 graus Celsius. Você vai entender qual roupa você vai vestir e tudo mais. Agora, se eu te falo, vamos para o lugar onde a temperatura é de 48 graus Fahrenheit. Você vai ter essa noção? Ih, Lincoln, eu não vou ter, não. Então, eu vou te ensinar a converter temperatura. Como? Vem comigo, olha só. Aqui eu fiz 3 termômetros. Lincoln, o que é um termômetro? É um equipamento que mede a temperatura. Show? Esse primeiro termômetro, ele estará graduado em Celsius. Esse aqui estará graduado em Fahrenheit. E esse aqui estará graduado em Kelvin. Tudo bem? Celsius em Kelvin e o outro em Fahrenheit. Show de bola, Lincoln. Então, o que nós vamos fazer aqui? A temperatura de baixo é a temperatura de fusão da água, tá? Qual é a temperatura de fusão, Lincoln? A água vira gelo com qual temperatura em Celsius? Em 0 graus Celsius. Tudo bem. Lincoln, em Fahrenheit, qual é a temperatura? Decorem essa aqui. 32 graus Fahrenheit. Tudo bem? 32 graus Fahrenheit. Se eu te pergunto onde a molécula está mais agitada, em 0 graus Celsius ou em 32 graus Fahrenheit? E Lincoln, a agitação da molécula é a mesma. A única diferença é a escala termométrica, não é? É igual eu falar assim, ó, tem 2 caminhos para você escolher. Tem um de 1 quilômetro e tem um de 1000 metros. Escolhe o melhor para você. Você falar, pô, vou escolher de 1 quilômetro, o que é mais perto é 1, né? Não faz sentido, né? É igual aqui, 0 graus Celsius e 32 graus Fahrenheit é a mesma temperatura, tudo bem? Mesma agitação da molécula. Em Kelvin é o famoso 273 graus Kelvin. Tudo bem? Então, essas temperaturas eu recomendo a você que você decore, que são as temperaturas de fusão, né, em cada uma das escalas. Em cima vai ser a de evaporação. A água evapora em Celsius em 100 graus Celsius. Tudo bem? A água evapora em 100 graus Celsius. Show de bola. Em Fahrenheit, ela evapora em 212. Mesma lógica. Onde ela está a molécula está mais agitada? Em 100 graus Celsius ou em 212? Lincoln, a agitação da molécula é igual nas duas, né? Sim, correto, é igual nas duas. E aqui em Kelvin, 373 Kelvin. Agora nós vamos fazer uma coisinha tradicional. Todo professor de física chama disso. E nós chamaremos também, que é o orelhinha-orelhão. Orelhinha, o que é orelhinha? É pegar o de cima e subtrair o de baixo e escrever aqui, ó. Orelhinha, quem é o de cima, Lincoln? O de cima é o C, temperatura em Celsius. Menos o de baixo. O de baixo é quem? É o 0. Show de bola. Orelhinha. E agora o orelhão. O que tu vai fazer com o orelhão, Lincoln? O de cima menos o de baixo. Mas nós vamos escrever aqui. Quem é o de cima? O de cima é o 100. Menos o de baixo, que é 0. Lincoln, e agora? Agora a gente vai repetir o mesmo processo no outro termômetro. Vai ficar assim, ó. Orelhinha. Quem é a orelhinha? É o de cima menos o de baixo. Vai ficar F menos 32. Depois de orelhinha, a gente bota quem? O orelhão. Show de bola? Então, o orelhão vai ficar o de cima, que é o orelhão. O de cima menos o de baixo. Vai ficar 212 menos 32. Novamente, orelhinha
linha, que é K, o de cima menos o de baixo. No caso, K menos 273. E o orelhão. O orelhão é o que? É o de cima menos o de baixo. 373 menos 273. Agora, o que nós faremos? C menos 0, C. 100 menos 0, 100. F menos 32, F menos 32. 212 menos 32 dá 180. K menos 273 vai ficar K menos 273. E 373 menos 273, 100. Lincoln, dá para simplificar? Dá, eu percebo que todos eles aqui embaixo são divisíveis por 100. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir esse cara aqui por 100, não, perdão, por 20. Vai dividir esse cara aqui por 20. E vai dividir esse cara aqui por 20. Porque tudo que eu faço de um lado da igualdade, se eu fizer do outro, não mudou nada matematicamente. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó, C sobre 100 dividido por 20, isso aí dá 5. Tudo bem? F menos 32 repete, F menos 32. 180 dividido por 20, isso aí dá 9. E aqui repete, K, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. 100 dividido por 20 dá 5. O que é isso aqui, Lincoln? O que é? Isso aqui é o que de fato você tem que guardar no seu coração. Isso é a nossa fórmula de conversão. De Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit. Tu não precisa decorar o processo todo, né? Como que a gente chegou nesse processo. O que você precisa decorar? A fórmula. Que fórmula? C sobre 5, temperatura em Celsius sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Repetindo, C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Essa é a fórmula de conversão de temperatura. Essa é a fórmula de conversão de temperatura. Quando eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, use essa fórmula. De Fahrenheit para Kelvin, use essa fórmula. Beleza? Então a gente mostrou nessa primeira aula o que é temperatura, quais são as escalas termométricas mais utilizadas e também a fórmula de conversão da temperatura, beleza? Então a gente chegou até aqui. Na próxima aula a gente vai aprender a usar essa fórmula de conversão, beleza? Então se você gostou, continua aqui com a gente, acompanhe a próxima aula para que você possa entender melhor, beleza? Um forte abraço, estamos juntos!